Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Cavalos Sem Sela, Rio Bonito, Boa Esperança. E hoje eu quero falar com vocês, me abrir com vocês, é, alguns acontecimentos que têm me afetado aqui, né? Então, o primeiro deles é que eu acabei pegando uma gripe federal, estive mal, machuquei o pé e me arrastando para vir aqui. Por quê? Porque seu Wilson, ele sofreu uma cirurgia, fez uma cirurgia, já estava programado, e ele já está ausente há um mês, né? E vai ter que refazer mais uma e provavelmente vai ficar mais 2 meses sem poder trabalhar. Então, o que isso quer dizer? Que eu estou sozinha aqui, né? Com o pé machucado, enfim, e sem poder praticamente andar, me arrastar. E são problemas que acontecem, né? E a gente sabe disso. Só qual é o problema? O problema real é que você acaba ficando sozinha, né? Então, dar comida para o cavalo, tudo bem, você consegue dar, etc., né? Fazer aquele manejo e tal. Mas existem coisas mais difíceis que você precisa, né? De um auxílio de uma pessoa, né? Então, por exemplo, agora os cavalos, tem 2 dias que os cavalos não estão querendo descer, né? Por quê? Porque eles passaram para o outro lado da cerca. E lá tem muito capim, tem um vizinho lá que parece que tem uma horta, eu não sei se ele tem uma horta ou é só capim. Então, eu agora estou numa posição que os cavalos estão lá em cima, hoje eles não desceram e eu não posso subir por causa do meu pé, né? Se eu andar mais um pouco, eu vou ficar deitada depois. Então eu estou tentando me poupar, já passei, eu destronquei o pé, simplesmente isso. Mas como eu não cuidei, isso piorou. Então eu comecei a pensar sobre um problema sério que se tem para cuidar dos cavalos, né? E o problema é um funcionário adequado. E a pergunta é: qual é o funcionário mais adequado para trabalhar com os meus cavalos? Com a minha filosofia, de tratamento, de manejo, de controle, enfim. E muito difícil você aqui no Brasil, né? Você encontrar pessoas que tenham uma filosofia de vida como eu estou tendo, né? Para tratar os animais do jeito que eu quero que sejam tratados, né? E eu comecei a pensar, né, nas pessoas que me ajudaram, porque é verdade que eu já também tive alguns garotos que me ajudaram aqui a dar comida para os cavalos. Na época eu acho que eu só tinha 4 cavalos, depois eu tive 5, um negócio assim. E tive também umas meninas, né, que moravam aqui lá para dentro aqui da estrada do Cavalo Russo, e também elas me ajudaram a dar comida aos cavalos na parte da manhã, e foi isso, né? Então, mas o que é mais difícil não é você encontrar alguém para ajudar a dar comida, alguém ajudar a fazer alguma coisa. O mais difícil é você encontrar alguém
que tenha a mesma cabeça que você tem em relação aos animais. Então isso é uma das maiores dificuldades que se tem aqui. Para você encontrar um funcionário que se adapte aos seus conceitos, né? Ultimamente veio um rapaz, né, trabalhar comigo. A primeira vez ele veio, eu mostrei para ele como é que era, o esquema tal, aonde os cavalos tinham que ficar, e comecei a passar para ele a minha filosofia, e eu vi que ele não estava assim gostando muito, né? Mas eu decidi fazer um investimento para ver como é que ele se colocaria, né, se portaria no trabalho, já que ele ficou entrando em contato comigo que queria trabalhar aqui com animais, né, com os cavalos. Então, na segunda vez ele disse que a tia estava doente, ele já não veio, e terceira vez veio, um pouco se arrastando, mas fez o trabalho e tal, e a quarta vez ele já não apareceu mais. Então, não basta só você ter alguém para te ajudar ali, eu vou colocar comida para o cavalo, é complexo, eu vou ter que particularmente sentar, refletir bem, definir o que eu preciso. O cavalo, ele é um ser que tem uma percepção incrível, né, de tudo. Eu várias vezes testemunhei aqui uma agitação grande dos meus cavalos quando uma pessoa estranha se aproximava aqui do estábulo, né? Ou vinha aqui para dentro, ou vinha para fazer qualquer serviço. Os cavalos ficavam agitados, né? E hoje em dia eu tenho as respostas bem claras, porque quando a gente trabalha, quando a gente estuda, né? Quando a gente lê, quando a gente assiste outros vídeos, a gente começa a entender o funcionamento do cavalo. Então, só para você ter uma ideia, o cavalo, ele é capaz de sentir os movimentos que nós não sentimos, né? Então, por exemplo, se um passarinho se movimentar a 100 metros daqui, ele sente esse movimento e ele olha para lá, né? Ele sente todos os movimentos. E por que isso acontece? Porque o cavalo, ele fugia dos predadores, né? Então, por isso que ele conseguiu se manter vivo esse tempo todo, porque ele tinha essa percepção, ele desenvolveu essa percepção através de milhões de anos e, sendo assim, ele conseguiu se manter vivo, né? Ele sentia quando um predador se aproximava e ele já começava a galopar em direção à fuga, né? Então, encontrar uma pessoa para te ajudar, não é só a pessoa ir lá pegar os baldes ou colocar a ração, ou trazer para o cavalo, soltar o cavalo. Não é isso só. Essa energia dessa pessoa, né? Se é uma energia agressiva, nociva, o cavalo vai sentir. Ele vai sentir automaticamente que ele está sendo cuidado por pessoas em quem ele não deve confiar, né? E tudo isso pela grande percepção que ele tem, né? Então, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que... A gente precisa de ajuda, porque tem dias que você tem outras coisas que você precisa resolver
ou acontecimentos diferentes que ocorrem na vida, né? Como, por exemplo, machuquei o pé aqui agora, então eu posso machucar até outra parte do meu corpo, uma mão, etc, etc, e precisar de alguém que me ajude, né? E não é tão fácil assim quando a gente tem uma filosofia de o animal em primeiro lugar, né? Então, o bem-estar do animal, as pessoas que se aproximam do animal. Então, eu vejo cada vez mais a dificuldade que se tem para não só arrumar uma pessoa para trabalhar, mas uma pessoa que não só goste de animal. Porque no início, quando eu comecei a procurar pessoas para ficarem aqui, até na época antes do Covid, que eu me mudei para Niterói, o mais importante para mim era as pessoas não machucarem meus animais, não serem agressivas e não machucarem. Não importava se elas sabiam algo de cavalo, se elas não sabiam. O mais importante era elas gostarem de animais. Mas, na verdade, você pode até gostar de animal, mas não tratá-lo da forma que você, por exemplo, no meu caso, que eu quero que seja tratado, né? Então, pessoas, por exemplo, muito bruscas, eu vejo, por exemplo, o seu Wilson. O seu Wilson é ótimo, ele para roçar, para consertar coisas, ele é rápido, ele sempre está bem disposto e tal. Mas ele foi treinado, né, na vida dele a ver o animal como um bicho, né? Então quem manda é ele e acabou, não tem o bem-estar do animal, né? Então várias vezes eu pude presenciar isso. E na verdade o seu Wilson ele começou a trabalhar comigo só na parte de pasto, de roçagem e tal. E aos poucos ele foi ficando, pegando confiança e ficando aqui comigo, né? Mas inicialmente era só pro pasto mesmo. Mas eu vejo que, por exemplo, ele quando chega aqui no estábulo perto dos cavalos, os cavalos já ficam todos agitados. Eles já querem cair fora, entendeu? É verdade. Então, por quê? Porque ele tem uma energia, sabe, uma energia de quem manda aqui sou eu, agora vocês têm que sair, ponto final, e sabe, é mais ou menos isso aí. Então o cavalo sente isso tudo. Então veja bem, como é difícil nós encontrarmos as pessoas certas para trabalharem para a gente. Não é uma coisa fácil. Os rapazes aqui, por exemplo, eles quando muitos já vieram me procurar para trabalhar com os cavalos, qual o desejo deles? Montar a cavalo. Então, quando eu digo para eles, não, meus cavalos não são montados e não é isso que eu quero, né? Eu quero que eles vivam bem, que eles sejam o mais livre possível, né? Eles já não se identificam. Por quê? Porque eles estão acostumados a irem para os lugares e montar no lombo do cavalo e eles querem isso. É como o pessoal urbano que ganha a sua primeira bicicleta e depois a sua primeira moto e depois o seu primeiro carro. Então é assim que funciona, né? Aqui as pessoas, elas também têm suas vontades, seus ideais, né? E os jovens aqui, eles procuram ter um cavalo, mas não é para cuidar do cavalo, para montar cavalo, para assumir a sua masculinidade, sabe? E por aí vai. Então, é complicado. Eu já tive, por exemplo, meninas, né? Eu já trabalhei com meninas aqui, meninas novas, até de 10 anos, né? Elas vieram aqui para ajudar algumas vezes, uma até de 14, né? Veio aqui para ajudar, isso era tem 15 anos, né?
Então, elas já eram melhores, porque elas não tinham essa intenção de ficar, eu quero cavalo porque eu quero montar cavalo. Não, elas queriam ganhar um dinheirinho, entendeu? Para elas fazerem as coisas que elas queriam. Mas era isso, entendeu? E como aqui ficava perto da casa delas, elas vinham me ajudar na parte da manhã. E já era diferente, já era até melhor, mas não era o ideal, não era o ideal também. Então, encontrar um bom funcionário, ao meu ver, vai depender muito da sua filosofia em relação ao cavalo. O que você quer do cavalo, né? Então, dali, o que você quer do cavalo é como você vai organizar a pessoa que vai trabalhar para você, né? Que seja para dar comida, que seja para limpar o estábulo, que seja para estar por ali. Então, isso faz muita diferença, né? Muita diferença mesmo. Eu até agora não encontrei essa pessoa, né? E cada vez mais eu vejo, porque eu tenho que estar aqui. Então, se é um garoto novo, eu tenho que estar aqui. Se é uma pessoa de idade, ele acha também que sabe tudo. Então, você não tem uma relação, você não consegue explicar para ele de forma inteligente como o cavalo se sente, etc, porque é só um animal, né? Então, são ciclos e ciclos e ciclos de dificuldade que você vai passando, né? Então, o melhor seria você, quando você estiver querer um cavalo, dentro dessa filosofia de cuidar apenas do cavalo, você tem um espaço, você tem condições de deixá-lo livre, seja onde for, né? Que você encontre, que você já comece com alguém ao seu lado, né? Alguém que também acredite nos seus ideais, para que tudo se torne mais fácil e mais compreensível. Então é isso. Por hoje é isso. Eu acho que eu vou parar por aqui, mas é o que eu queria passar para vocês. A dificuldade de se encontrar pessoas adequadas, porque simplesmente elas acreditam num tipo de cavalo, treinamento, maneira de lidar e ponto final. E o resto não entra mesmo.